Gostaria de solicitar aos vereadores e ao senhor secretário que o tempo da explanação das perguntas, réplicas e tréplicas e das considerações finais acima citados fossem respeitados, bem como também a quantidade de perguntas estipuladas. Caso o tempo estipulado não seja respeitado, o microfone será automaticamente cortado. Convido o senhor secretário para que dirija-se à tribuna para darmos início aos questionamentos. Semana passada eu levei de forma harmoniosa, eu tomei xingo dos dois lados. Então, acho que... Conforme já antecipado, Vossa Senhoria tem 10 minutos para fazer uma explanação inicial antes de iniciarmos com os questionamentos. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, funcionários desta casa, senhoras e senhores visitantes, prezados cidadãos que nos assistem pela Orion TV, pela internet e pelo YouTube. Uma boa noite a todos. Primeiro, gostaria de dizer que sinto-me imensamente honrado com o convite de comparecer a esta Casa do Povo Tietense. Gostaria de esclarecer que, estando hoje aqui para a pergunta das áreas que estão sob minha responsabilidade, a Secretaria de Administração, a Secretaria de Governo, da qual sou secretário interino, e da Comissão de Avaliação Municipal de Dívida. Peço atenção, uma brevíssima explanação dos trabalhos que vem desenvolvendo à frente dessas secretarias. Para poder explicar isso, quero dizer que na transição do governo, nas transições de governo, deve ser entregue alguns documentos e relatórios, dentre eles, boletim de caixa, relatório de patrimônio, relatório de almoxarifado, balanço anual 2016, relação de quadro de funcionários, dentre outros. Uma obrigação legal, tradicional, já há décadas desta forma. Na transmissão de cargo atual, foi apresentado exclusivamente o boletim de caixa. O balanço patrimonial nunca esteve dentro do sistema contábil no módulo patrimônio, que é contratado e pago há mais de 10 anos por uma empresa que presta serviço. Nunca foi utilizado. Esse serviço é terceirizado e, por exemplo, nós temos nossa frota em torno de 125 veículos e máquinas, e desse daí, em torno de uns 65 constava do patrimônio, desse controle paralelo. Por exemplo, um ônibus de uso, andando, rodando, ele estava relacionado dentro de um bloco de 6 mil itens, que nesses 20 e tantos anos da Prefeitura de Tietê, estava como sendo para ser descartado, que são objetos que não tivessem valor. Não estou dizendo isso como um crime, sim, a respeito de uma situação. O sistema de almoxarifado também causou surpresas. Também contratado, estava subutilizado, sem conhecimento de seus funcionários e das suas capacidades. Em resumo, no relatório tirado depois, demonstra que deveríamos ter dentro do almoxarifado saúde em torno de R$800 mil medicamentos. Também uma falha sanável, estamos buscando chegar a um bom ponto com isso daí. O balanço anual, que também deveria ser entregue em 31/12 ou dia 1º de janeiro, ele foi concluído pelos funcionários da atual gestão da contabilidade, pelo pessoal da contabilidade, que sempre trabalhou na parte, em torno do dia 20 ou 22 de janeiro. E ficou aguardando o da SAMAI para fechar. Ficou aguardando o fechamento da SAMAI, que
no começo de janeiro, mais uma vez, um problema com raio que teve naquela região do seminário, outra vez o problema com... Realmente, se não fosse trágico, seria cômico. Quanto aos procedimentos licitatórios, que está dentro da nossa área, verificamos os principais contratos, os contratos mais em voga, e observamos uma desorganização processual nesses relatórios. Itens obrigatórios com relação a publicações, pareceres jurídicos, datas, cálculos, fundamentação, principalmente quanto ao exigido pelo Tribunal de Contas, que é o ALDESP fase 4. Outro ponto escuro que foi detectado é um distanciamento do staff, os funcionários efetivos, funcionários de carreira, que não são poucos, das decisões e do ritual de processo dentro da prefeitura. Existia um colchão, existia uma camada de funcionários comissionados, de pessoas que trabalhavam, não estou aqui dizendo que essas pessoas tinham ou não má intenção, mas eles executavam diversas funções e atividades que deveriam, ao longo das décadas, terem sido executadas pelos funcionários de carreira. Quando essas pessoas, por coincidência com a questão judicial, deixaram de fazer parte da prefeitura, criou-se um vácuo. Então, os funcionários se sentiram certamente perdidos nessa situação e que, aos poucos, a gente foi trabalhando em cima. Inclusive, houve uma cobrança dessa Câmara a respeito das licitações. As licitações praticamente começam a ocorrer de março para frente, com a nomeação das comissões de licitação, comissão dos pregões e tal. Então, a gente tem trabalhado nesse sentido, nesse foco de colocar tudo aquilo que deve ser feito pelos funcionários, porque não temos mais os comissionados para ser porta-vozes de uma situação ou outra. Está sendo feito um trabalho ao máximo possível técnico. Por fim, gostaria de dizer que há muito que se fazer. Os fatos são comprovados, como disse o senhor presidente, por tantos requerimentos dessa casa, que realmente, parece que não vivemos certas horas na mesma cidade. A capacidade de agir da prefeitura está um tanto lerda, lenta, e vem semana a semana, mês a mês, sendo agilizada. Dentro das minhas capacidades, das minhas competências, eu ouso sonhar uma Tietê melhor, dentro de um espaço de mais 6 meses ou um ano, com uma prefeitura mais atuante, como todos aqui querem, todos aqueles que estão escutando desejam. Desejam e pagam por isso. Nós não temos dinheiro público, nós temos dinheiro que foi emprestado de alguém e nós temos que devolver isso em serviço. Isso será feito da melhor forma possível. Para isso, senhor presidente, senhores vereadores, nós necessitamos de um trabalho conjunto, da forma que vem sendo feita, não se interpretando os requerimentos, as indicações dessa Câmara como sendo uma pegação no pé e nem as respostas sendo como evasivas. Elas são dentro de certas possibilidades, executadas, anotadas, as da minha secretaria, eu as guardo e procuro proceder da forma mais rápida possível. Para não tomar mais tempo, era isso que eu tinha comentado no princípio. Passará a fazer os primeiros questionamentos, autor do requerimento, o doutor Dalfabre. Boa noite, Márcio. Agradecemos, na verdade, a gentileza sua de
de atender o convite e hoje, democraticamente, estar à disposição nossa para esclarecimentos. Enfim, o Legislativo acaba exercendo, desta forma, o grande papel dele, que é levar, né, reivindicações e informações. Reivindicações ao Executivo e informação à população. Hoje o município consta com cerca de 1.500 funcionários públicos na administração direta, mas não sei quantos na administração indireta. E acredito que metade deles ligados à Secretaria de Educação. A gente ouve muito, né, o Executivo informar que há falta, né, de pessoal em determinadas áreas, e, por outro lado, também ouve-se que há sobra de pessoal. Não, logicamente, não tanto quanto a falta. Então, eu gostaria de ouvir você, para que você explanasse um pouco sobre isso, né? O que tem sido feito no sentido de aparar essas arestas, de recolocar o pessoal, enfim, atender a demanda que o município precisa. Vereador Dal, no mês passado, nós já estamos em maio, no mês de março, nós fechamos com 1.402 funcionários na administração direta. Me perdoem se eu errar nos números, que eu não vim aqui para isso, a gente veio para discutir políticas. Dessa quantia, 800 e alguma coisa na educação, 400 e pouco na saúde. 1.400 menos 1.200 e pouco, sobram 170, 180 para as outras 11 secretarias. A Secretaria de Governo, da qual eu sou interino, ela tem a funcionária Jéssica emprestada ao gabinete. E por aí vai, uma secretaria com 10, com 12, com 15, com 5, virando dessa forma. A alocação esbarra na grande discussão desse momento, que é o limite dos 54%, que, na verdade, o limite não é 54%, e 95% disso, que dá 51,3%, perdoe se eu estiver errando. A partir de 51,3%, a administração entra no estado de alerta e passa a ter que tomar providência. E essa média é feita em função dos 12 últimos meses. Não é do mês corrente, do mês passado, de um mês de outro. É o atual e os 11 meses anteriores. E nós estamos constantemente acima dessa média, que nos impede de pensar no concurso público, pensar em contratar mais o concurso público, e mesmo assim tem sido chamado alguns casos, principalmente na educação, porque não tem como ter as crianças, que eu estou assustado pelo caso citado aqui, do ônibus, da criança dentro do ônibus. Não dá para ter, porque cuida-se de crianças, e muitas vezes crianças portadoras de necessidades especiais. Então, essa é uma situação muito preocupante, né? Muito em função da queda da receita, do limite dos 54%, fica praticamente fora de qualquer situação de você poder contratar mais 20, 30 ou 50 pessoas para fazer algum serviço que não seja estritamente necessário. Senhor presidente, antes de prosseguir, uma questão regimental, eu requeiro ao senhor que submeta ao plenário a possibilidade da prorrogação da sessão. Nós fizemos recentemente uma alteração no regimento, permitindo que ela durasse 4 horas, e vai escoar esse prazo.
Eu não vejo problema, mas mesmo assim apresento ao plenário para que concordem ou não. Acredito que todos concordem. Ok, doutor. Agradeço. Ainda, secretário, em continuação à pergunta, né? Eu vou ser objetivo. Há falta de funcionários em determinados setores e há sobra em outros? A minha secretaria está, assim como levantando patrimônio, levantando almoxarifado, dentre outras, também o pessoal. Nós estamos fazendo uma verificação, secretário a secretário, verificar os eventuais casos de disfunções e verificar o pessoal que realmente está em cada secretaria. Tá? Esse trabalho, como todo trabalho, junto, concomitantemente com outros trabalhos, demanda tempo. Nós estamos fazendo um levantamento para verificar a possibilidade de atender uma área ou outra que esteja faltando. Porém, excesso não pode haver pelas quantidades, um excesso assim, abusivo de 30, 40 funcionários, não existe esses 30, 40 funcionários, e falta em todas essas 11 secretarias tem. O estudo maior, é óbvio, vai ficar dentro da Secretaria de Educação, que, por uma tradição tieteense, acabou levando-nos a ter mais de 30 escolas. Então, fica difícil saber se está ou não faltando, sobrando muita gente. Ao nosso conhecimento, até que termine esse levantamento, ainda não chegou esse caso. A segunda pergunta. Acredito que foi um requerimento do nobre colega Júnior Regonha, veio em resposta a um requerimento do nobre colega, que nós estamos num déficit no balanço financeiro mensal. Né? E aqui a gente discutiu muito sobre a respeito, acho que todos os colegas participaram da discussão e manifestaram uma preocupação muito grande ao final do ano, se esse déficit se permanecer. Você poderia nos esclarecer a respeito dele, se realmente ele existe, se já foi sanado, quais são as perspectivas para os próximos meses? Eu creio que em sessões próximas no futuro, o meu colega secretário de Finanças poderá trazer esses números mais exatos. Nós estamos trabalhando ainda, nesse momento, com algo em torno de 5 milhões de déficit para este ano. Nós estávamos, no início do ano, uma previsão do que veio de 31 de dezembro para 1º de janeiro, com uma previsão de 24 milhões. Então, nós já estamos, assim, de certa forma, reorganizados em torno de 19 milhões. Ainda é insuficiente, né? Isso acaba induzindo que a dívida vai ser levada à frente, né, avante, principalmente na questão de receita, que a execução atual não atinge nominalmente o que foi arrecadado no ano passado. Principalmente agora em maio, que nós teremos só da venda dos direitos de pagar a folha dos funcionários, que foi em maio do ano passado, R$ 1.600.000, que a administração passada vendeu a folha por 5 anos e recebeu esse valor em maio do ano passado, R$ 1.600.000. Então, nós estamos nominalmente abaixo. Mesmo assim, já conseguimos dar uma otimizada, motivo esse que foram suspensos uma série de serviços e prolongados outros, inclusive da roçada, inclusive de varrição, dentre uma série de outros, mas sem prejuízo à administração de uma forma como um todo.
Pelo que eu entendi, a previsão inicial era de um déficit de em torno de 21 milhões. 24. Hoje caiu para 4 milhões, 5 milhões. Ou seja, 19 milhões de diferença em 4 meses. Pergunto de forma objetiva, se cortarmos algumas das terceirizações, não será possível fecharmos o exercício deste ano no azul? O que foi possível cortar sem um prejuízo considerável à qualidade ou à continuidade de determinados serviços foram. A Corps, por exemplo, foi reduzida a em torno de R$280 mil mês, ficando exclusivamente a coleta, transporte e destinação final do lixo. O contrato já está reduzido muito abaixo dos 25%, portanto, nós não teríamos mais como, de forma unilateral, solicitar uma redução. E essa coleta, esse transbordo, essa destinação final é um único item, então ele não tem como ser dividido. Por exemplo, temos um outro contrato que é com a Casa Grande, que seria reforma e manutenção de escolas. Simplesmente foi deixado no ponto morto, porque não existe como. O contrato de fornecimento de funcionários pela própria Casa Grande, que estava em 2.980, passou para 2.890, uma coisa assim, reduziu em torno de R$100 por funcionário, mesmo tendo virado de um ano para outro, e diminuímos a quantidade, que chegou a 49, porém ficaram 2 escolas descobertas, foi preciso fazer uma adição de mais 4 prestadores de serviço. Na telefonia, nos gastos até com o celular corporativo, que agora resolvido o impasse com a Vivo, ele vem para licitação, e algumas áreas que são essenciais, como conselho tutelar, polícia, saúde e tal, ele deve voltar. Porém, em absoluto, já é ordem do prefeito, nenhum secretário vai ter. Não é? Então, dentro dessas reduções, o que foi possível fazer? A princípio, sim, agora precisaria ser feito substituições contratuais. A terceira pergunta. É de conhecimento público, é de conhecimento desses vereadores, desta casa, que o município deve pagar cerca de R$3.200.000 de multas pelo atraso no pagamento do INSS. Primeiro, gostaria que você confirmasse se o número é esse. Segundo, a administração pública atual já tem um parecer jurídico de alguma instituição que presta serviço, ou ela própria já formou, dentro do seu corpo jurídico, um posicionamento a respeito de cobrar isso judicialmente por uma gestão temerosa do exercício anterior? Bom, dentro das minhas precauções normais e legais, admitir-se de cobrar de alguém, você está prejulgando que tenha ocorrido um crime ou ocorrido uma malversação. É fato, isso já é comprovado, que os atrasos nos pagamentos dos encargos sociais INSS, empregador, empregado e os prestadores de serviço, que é feito aquele desconto no pagamento dessas taxas, alguns só empregador, outros empregado, tal, de uma certa forma em geral, esses atrasos no ano de 2015 e 2016 devem causar
aproximadamente R$3.200.000 de acréscimo. Tá? Já temos elaborado algum estudo a respeito disso, algum levantamento, documento, porém, esses valores são pegos pelo sistema contábil, tá? Pelos atrasos, pelas datas de pagamento, pelos valores das multas. Então, realmente existe isso daí. Daí a qualificar se isso foi algum outro problema, eu me resguardo o direito de aguardar uma análise mais profunda a respeito disso. Vou refazer de forma objetiva. Não há nenhum movimento no sentido de reaver este dinheiro? Como eu disse, nós levantamos isso, não documentalmente ainda, não há nenhuma comissão analisando especificamente isso no momento. Tá? São documentos que são arquivos públicos, são guardados. Esses valores podem ser levantados, inclusive, junto ao INSS. No momento, em função da situação encontrada pela Prefeitura e pela falta de pessoal até para ajudar nesse tipo de trabalho, não está sendo feito até o momento. Porém, o levantamento a respeito disso já foi efetuado. Agradeço a sua atenção. Obrigado. Passarei agora a fazer os meus questionamentos. Segundo dados colhidos junto ao portal Transparência do município, constatou-se a existência de requisição para pagamentos de multas de trânsito. É de conhecimento de todos que a Secretaria de Administração gerencia as multas de veículos automotores conduzidos pelos servidores no exercício de suas funções. Para que os mesmos recebam pontuação relativa à infração sofrida, bem como arque com o valor da multa. Considerando as diversas requisições relativas a pagamentos de multas, gostaria de saber como a Secretaria de Administração vem gerenciando esse serviço. A Prefeitura paga a multa e depois efetua o desconto junto ao lerite do servidor. Como efetivamente é realizado esse controle? Após ter recebido as primeiras solicitações para empenho, eu notei que havia um procedimento que é executado pela Secretaria de Trânsito. Todas as multas são processadas lá, eles acabam sendo quem identifica o condutor, faz todo o processo administrativo, eles entram em contato com o funcionário, né? O funcionário dá a anuência dele, se ele quiser, né? Dá a anuência dele. Esse processo ele vinha até a Secretaria de Administração, da Secretaria de Administração ia até o DGP, do DGP voltava para a administração, e três cópias, 3 vias, tal. Nós estabelecemos um fluxo que a Secretaria de Trânsito, ela e só ela identifica, recebe todas as multas, por questão de evitar falhas nesse processo, identifica os condutores dão a anuência dele num documento, reconhecendo a autoria da multa, se for o caso. Essa multa vem para a Secretaria de Administração, já com a cópia enviada ao RH, ao DGP, que faz o procedimento de desconto em folha dentro da legislação, aquela porcentagem máxima que pode ser descontada do funcionário, que é a CLT. Os vereadores que são advogados sabem melhor do que eu. Esse desconto é preparado pelo DGP e, da parte da administração, é encaminhada para o pagamento pela contabilidade e pela Secretaria de Finanças. Então, todas as multas são descontadas em folha dos funcionários e são pagas pela Prefeitura na maior agilidade para evitar atraso, para evitar um segundo atraso causando prejuízo maior.
até exemplificando ainda melhor isso, considerando que o TAC assinado com o Ministério Público, que extinguiu os cargos comissionados da Prefeitura Municipal, gostaria agora de saber quem atualmente responde pelo gerenciamento das multas. O gerenciamento das multas está a cargo da Secretaria de Trânsito, que é o secretário Dr. Olavo. Dentro da secretaria dele tem um funcionário que sempre controla isso, se não me engano é o Ângelo. Ângelo. Maravilha. Considerando a obrigatoriedade de manter a ouvidoria municipal em atendimento aos preceitos da transparência, gostaria de saber quem é o servidor responsável por esse trabalho e como vem sendo realizado o serviço de ouvidoria municipal. A ouvidoria municipal está ligada ao gabinete do senhor prefeito. O funcionário, o senhor Osmar Rui, foi nomeado para isso. E o funcionário tem a sala dele, tem uma das maiores incumbências dele, de volume de trabalho, são os adiantamentos de viagem. Inclusive, existe no Ministério Público Federal, existe uma ação a nível nacional a respeito da maior clareza no portal de transparência, a respeito dessas despesas de viagens, de pequenos adiantamentos aos servidores em alcance, que são servidores efetivos somente. E essa é uma das maiores incumbências dele. As outras, ele tem já feito um curso agora recente, deve fazer mais algumas, está se preparando para isso, para suas atividades normais. E está em sala separada e anexa à própria Secretaria dos Negócios Jurídicos, para que o doutor Afonso Caligari, foi comissionado dessa Câmara durante muito tempo, que dá o apoio jurídico para que as coisas possam funcionar de forma extremamente independente, e é o que nós temos procurado dar o suporte, mas não há ninguém sobre a ouvidoria. A ouvidoria é independente, só está ligado ao gabinete contabilmente. Esse colaborador, ele recebe alguma gratificação especial por isso? E se o ESIC, Serviço Eletrônico de Protocolo de Pedidos e Acesso à Informação Pública, é um canal exclusivo para o registro de pedidos de documentos, dados e informações públicas, com a base na Lei de Acesso à Informação Pública. O ESIC está regularmente implantado e ativo na Prefeitura Municipal? Qual é a demanda aproximada de solicitações realizadas por esse canal? Como eu coloquei a princípio, vereador, eu não tenho dados, não vim preparado para dados, e sim discutir política. O ESIC está sobre praticamente a responsabilidade do TI, né? O Paulo, que cuida da área de informática, mas me comprometo a apresentar e encaminhar por escrito os dados corretos disso daí, porque a gente realmente não tem esses dados em mãos. Porém, saliento que a falta que fez os funcionários comissionados que executavam determinadas tarefas que deveriam ser executadas única e exclusivamente por funcionários de carreira, criou-se uma lacuna, e nós estamos trabalhando para que essa lacuna seja sanada. Encaminharei a Vossa Excelência os dados do ESIC, como está funcionando isso daí. Em Jumirim, eu trabalhei para que fosse implantado lá. Vamos ver aqui como é que está. Maravilha. Agradeço a presença do senhor. E agora quem passa a fazer seus questionamentos é o doutor João Mardelino. Boa noite, também agradeço a presença do secretário Márcio Sacon. Eu gostaria de saber como que a administração recebeu os bens patrimoniados da administração anterior e como estão hoje. Bom, o patrimônio, todos os bens da prefeitura que tem uma plaquetinha de patrimônio, ela vem sendo, segundo informações, há mais de 10 anos gerenciado de uma forma paralela. Quer dizer, ao invés de estar dentro do sistema da contábil, que é a CONAN, que já há décadas está aí na prefeitura de Tietê,
ela vem sendo gerenciada por um sistema paralelo e esse contrato encerrou em 31 de dezembro, sem renovação. E por necessidade, por determinação minha pessoal, a funcionária que inclusive estava num outro prédio, pedi a remoção dela, que ela viesse para próximo de mim, e nós falamos, vamos colocar esse patrimônio dentro do sistema da prefeitura, porque é necessário que o sistema seja fechado para que os balanços contábeis sejam automáticos. Quando você compra uma mercadoria que tenha um bem a ser patrimonial, o próprio sistema já vai obrigar você, olha, você tem um bem a patrimoniar. Então, esse patrimônio vinha sendo controlado de uma forma à parte. Porém, ao trazer esse sistema para dentro da prefeitura, nós temos milhares de itens, milhares e milhares de itens. Só itens que já estão descartáveis são em torno de 6 mil itens. Nós vamos ter que verificar um a um. Há necessidade, de acordo com o Tribunal de Contas e outras normas a respeito do patrimônio, que cada sala, cada local que tenha um funcionário, que não que seja o responsável, que seja o funcionário que, daqui não tira isso daqui se não tiver minha assinatura, para ter uma referência, para ter em todas as áreas. Isso não existe com um cartazinho na porta, essa seção, essa sala tem esses bens, o responsável aqui é essa pessoa, daqui não sai nada sem autorização dela. Isso não é feito. Vai ser um trabalho demorado, vai ser um trabalho difícil, porque são quase em torno de 20 mil itens. Nós temos lá embaixo no Bonanza, tem um prédio enorme, cheio de bens, e por aí afora tem o Luiz Antunes com os bens espalhados, temos o parque ecológico, tem uma série, é imenso o patrimônio da prefeitura de Tietê, e está totalmente fora. Começou agora, em fevereiro, foi incluído no sistema, e vamos começar a caminhada, que vai ser longa, para colocar isso dentro daquilo que manda a lei da contabilidade, a lei pública e o Tribunal de Contas pede. Na réplica, eu queria saber o seguinte, com relação aos veículos, eles estavam todos patrimoniados? Tinha algum veículo, por exemplo, para baixa, que tinha condições de uso? Como deu uma breve citada no início, o que aconteceu? Duas secretarias, uma de saúde e da de educação, falaram, olha, tem um veículo meu que está lá naquela secretaria, estão usando lá. A Secretaria de Educação, o meu está aqui, mas tem dois lá. Então vamos olhar isso daí, né? Primeira coisa, eu procuro sempre fazer pelo lado técnico, independente de quem peça alguma coisa, eu peço para o recurso humano, para o patrimônio. Segui o patrimônio, falei, patrimônio, levanta para mim onde que está tal coisa. Aí um ônibus que estava em uso na saúde, ela foi procurar, estava dentro dos 6 mil itens a serem baixados. Aí eu falei, opa, vamos ver. Então veja como é que estão os veículos. Aí o seu Ângelo, que é do transporte, que cuida da documentação, que tinha mais de 20 com a documentação atrasada, ele levantou algo em torno de 125 veículos e máquina. Desses daí, dentro do patrimônio, tinha 65. E a gente, não são coisas, eu não creio que sejam coisas feitas de má fé, é que não se usava o sistema pelo qual a prefeitura paga. Né? Então, são coisas que nós vamos ter que trabalhar dia a dia. Eu tenho uma funcionária cuidando do patrimônio. Então, essa é a situação. A minha segunda pergunta eu recebi do cidadão, peço licença para fazer a leitura dela. Segundo os demonstrativos oficiais da Prefeitura, no ano de 2016, o gasto com pessoal fechou no percentual de 50,02%, abaixo, portanto, dos 54% permitidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Porém, o que contribuiu para esse índice foi a anulação de empenhos liquidados de INSS no mês de outubro de 2016. Empenhos esses dos meses de maio, junho, julho e agosto de 2016,
cujos valores somam cerca de 4 milhões de reais, e a consequente retirada desse valor da porcentagem do cômputo das despesas com o pessoal, e a consequente retirada desse valor da porcentagem do cômputo da despesa com o pessoal. Se não fosse essa anulação e a consequente retirada, a Prefeitura correria o risco de ultrapassar o limite de 54% no ano de 2016? Como a atual administração vê essa anulação e a consequente retirada desse valor das despesas com o pessoal? Vamos falar um pouquinho do que eu interpreto sobre uma lei que só alguns de nós aqui somos mais velhos que ela, que é a 4320/64. A despesa ela deve ser precedida de um empenho. Empenho, o serviço e o pagamento. O empenho, o encargo social e o pagamento. Né? Basicamente é isso. O que a gente notou, e também cai na pergunta do vereador Dal aqui, se está sendo feito alguma coisa. A gente notou que fazia-se um parcelamento, empenhava-se aquilo como dívida e anulava-se os empenhos que haviam sido feitos para aquela finalidade. Mais especificamente no caso do INSS, num cálculo meio que superficial, isso não leva acima dos 54%, portanto, não levaria a uma eventual rejeição de contas pelo gasto excessivo com folha de pagamentos. Mesmo que se fosse excluído arrecadações sazonais, como a venda da folha e a arrecadação da folha, não chegariam. Creio que, se um dia a Câmara tiver a intenção de verificar isso, os dados estão disponíveis, eu não vejo assim um dolo a princípio, não penso que tenha sido feito com a finalidade de se trabalhar isso daí, até porque é uma situação. A única situação que eu vejo, que eu notei, principalmente 2014 para 2015, 2015 para 2016, porém, ninguém está falando em verificação documental, são anulações de um ano e empenhamento em outro. Então, isso é algo a se verificar, são práticas administrativas e contábeis que eu no meu parecer, devem ser evitadas. Mas isso, então, não extrapolaria o limite de 54%, mesmo que não fosse feito? Num cálculo pelo que eu estou entendendo aqui da questão. Cálculo manual e rápido não extrapolaria. Tá? Um cálculo feito conjuntamente com o secretário da Finança, chega a 53% e alguma coisa, mas não extrapolaria a situação, aos 54%. Muito obrigado. Passa agora a fazer seus questionamentos o vereador João Carlos Juliana. Boa noite, Márcio. Boa noite, João. Queria agradecer a presença do secretário. Sempre um prazer. Aqui na Câmara, para prestar esclarecimentos que eu acho que é de boa-vinda para todos, né? Eu tinha uma questão, mas eu resolvi mudar aqui na última hora, e aí ouvindo o que você falou, fazendo umas contas aqui, eu queria ouvir, em face até da discussão que teve hoje do aumento, né? Você falou que hoje já beira os 54% o limite de aumento de salário. Perto disso. 52, tá. Então, eu fiz a seguinte conta, né? A gente, longe aqui de querer
defender ninguém ou acusar ninguém, eu só vou fazer uma constatação, gostaria que você confirmasse para mim sim ou não. Muito você tem falado da dívida que Manuel Davi deixou, que, né, os números aí podem ser contestados, porque para mim a dívida que ficou foi 15, 16 milhões, que é uma dívida alta, que eu já falei, acho que é alta sim, e uma parte de financiamento. Mas vamos lá. Imagine que Manuel Davi tivesse dado os 10% de inflação ano passado, de aumento sobre a folha. Eu queria saber como que estaria a situação da prefeitura hoje. Porque se hoje não há possibilidade de dar 5% que você estoura o limite, imagine você fazendo uma conta, grosso modo aqui, a folha de pagamento, se ela representa aí, vamos por aí, 52% de 135 milhões, isso representaria aí quase 70 milhões no ano todo. Dividido, isso aí daria 5 milhões e meio por ano. Então, hoje, se Manuel tivesse dado esse aumento, né, ele teria comprometido isso sem condição de vocês voltarem para trás, mais de 20 milhões de reais para os próximos anos. O que eu quero dizer é o seguinte, isso, que pese a situação que acabou até prejudicando aí na eleição dele, eu acho que... Se puder concluir, João, por favor. Que seja dito que realmente se isso foi importante para a prefeitura manter a condição que ela está agora de pagar os funcionários dentro da lei ou não. Sim ou não? João, eu peço permissão para Vossa Senhoria para mim não responder sim ou não. Eu quero colocar exatamente as palavras que eu coloquei no ano passado, no clamor da campanha, nessa mesma época. E tenho pessoas que comprovam o que eu falei. Falei, a prefeitura não pode dar aumento, falando 2016, não pode dar esse aumento sem ter que efetuar ajustes depois. Independente de nós estarmos em campanha política, a maioria do pessoal insuflava com isso daí, eu coloquei isso claramente. Não pode dar. Qual a situação? A situação, se for feita essa situação, os primeiros a serem demitidos são os comissionados e o segundo a serem demitidos para que a prefeitura volte dentro da situação dos 54%, ou abaixo de 52%, que o limite é 54% para aprovação das contas. O limite prudencial é 53%, 51,3%, quando a prefeitura já tem que pisar no freio, cortar hora extra, cortar tudo. Não pode dar. Falei, e pela perspectiva de arrecadação para 2017, provavelmente não haverá possibilidade de ter esse reajuste, seja quem for o prefeito. Essas são minhas palavras e eu tenho para quem eu falei. Falei, vocês estão fazendo com que pessoas que, de repente, possam ter uma oportunidade de trabalho em outro lugar ou vejam uma situação melhor, ele viva numa ilusão. O que acontece? A Constituição garante o reajuste. O prefeito, nós não estamos em ano eleitoral, de repente ele pode decidir 20% do ano passado, mais esse. O que vai acontecer? A folha vai lá para os seus 65%, 70%. Vai acontecer o que aconteceu na Americana, que estava a folha em 80%. Foram todos os comissionados, foram sem estabilidade e foram os com estabilidade. A Constituição diz ali, no inciso 2, ajuda aí, doutor Rangoni. Ele diz, foram demitidos, exonerados. O último bloco de 70 e poucos funcionários, houve uma ação na Justiça, porque houve um erro no processo de demissão, colocaram 2 comissionados junto, então foi anulado o processo de demissão e ficou lá com 55%, 56%, então o prefeito vai tentar acertar isso aí e colocar dentro de 54%. A Constituição que garante o aumento é a mesma Constituição que obriga
o executivo, o legislativo ou a autarquia a efetuar a situação. Então, essa situação, eu gostaria de colocar aqui que a minha posição ela é técnica antes de política. Não porque hoje estou desse lado, mas essas palavras foram minhas no ano passado. Entendo perfeitamente. E só para complementar isso aí, como você disse que também veio aqui responder politicamente e não só financeiramente sobre números, né? Isso serve para uma reflexão, né? Porque realmente foi prometido pelo prefeito aumento, mesmo ele sabendo dessa dificuldade, e foi usado essa dificuldade financeira na campanha política. Então, o que eu peço mais do que tudo é que as pessoas, quando for fazer uma campanha política, olhem com mais responsabilidade, porque do outro lado existem pessoas. E na hora de fazer campanha política, usa-se de todo quanto é meio para se ludibriar essas pessoas para fazer a campanha e chegar ao seu contento. Exatamente, eu estou de acordo, eu acho que nós estamos lidando com 1.400 pessoas, muitos deles são marido e mulher, mas praticamente 1.400 famílias. O que vai possibilitar o reajuste sem o ônus da demissão de pessoas, de colocar famílias na rua, sem causar transtornos, é aumento da arrecadação. E isso, os que são pretendentes ao cargo executivo para daqui 4 anos, que estão dentro dessa Câmara, estão nos ouvindo por aí, ou pretendem se recandidatar à eleição, precisam tomar uma atitude, porque senão a arrecadação continuando caindo, não há outro caminho. Então nós temos que aumentar a arrecadação de todas as formas, otimizar a arrecadação. Não tem nada a ver com a parte financeira, mas sim com o quanto se arrecada. Minha última pergunta. Bom, temos conhecimento de que o irmão do prefeito Vlamir Sandei vem atuando diretamente frente às decisões administrativas. Inclusive, recentemente enviei um ofício ao prefeito encaminhando uma das provas dessa atuação de ilegalidade, que vem deixando os servidores estarrecidos e descontentes. Como a administração atual pretende solucionar esse caso, a fim de atuar com estreita legalidade na prática de seus atos? Assim, evitar que tais casos sejam submetidos à análise do Ministério Público. Inclusive, não precisa muito hoje, que o nobre colega estava aqui ajudando um outro funcionário por retirar a placa, sei lá o quê. Então, eu acho que isso é uma questão de transparência, eu acho que deve ser bem colocado para a população saber, a fim de como que funciona a coisa. Qual seria o questionamento para mim a respeito disso? Seria o questionamento, o que o irmão do prefeito ele faz na prefeitura? A gente sabe que ele tem tomado decisões, isso chegam todos os dias para a gente. Né? Qual é o embasamento legal para ele estar lá trabalhando, sem estar registrado, ainda mais sendo parente próximo, porque a gente sabe que o nepotismo é proibido, ainda mais sem a pessoa, ela está lá sem estar ganhando, sem uma vinculação legal. Imagine que o cara cai da escada hoje aí, se machuca, para quem que vai sobrar a responsabilidade disso aí? Bom, João, a respeito do Valdo Sandei, Vado, né, como todos conhecemos, eu tenho que colocar aquilo que se refere à minha secretaria, Secretaria de Administração. Dentro da prefeitura, ele não tem contrato nenhum, não tem registro nenhum, ele não faz parte do quadro, como o vereador acabou de dizer, ele não poderia estar lá. O Vado, politicamente, ele é um dos dirigentes do grupo que o prefeito do PSDB, que participa, assim como qualquer um outro pode ir até a prefeitura e cair da escada, o acidente seria o mesmo. Eu, pessoalmente, né, com o Vado, que tenho uma amizade há um bom tempo, eu falei para ele, Vado, toma cuidado, às vezes, quando você conversa, você perguntar alguma coisa. Você tem o direito de perguntar alguma coisa, assim como um vereador vai lá e pergunta de alguma coisa, está investido num cargo público, você conhece todo mundo, você tem pessoas conhecidas, mas toma cuidado de como você pergunta, porque
você sendo irmão do prefeito, existe uma situação que pode gerar uma suspeita a respeito da sua atuação dentro da prefeitura. Dentro da minha secretaria e das outras secretarias, não existe nada feito que não seja feito com a minha determinação, autorização, aprovação. O Vado é irmão do prefeito e um dos grandes impulsionadores da campanha do Wlamir por diversas candidaturas e goza de uma excelente respeitabilidade entre os dois se ouvem bastante politicamente. E creio eu que politicamente, assim como um assessor, assim como o ex-prefeito estar vindo aqui na Câmara dos Vereadores sem ser vereador, sem ser funcionário da Câmara, isso não é impeditivo nenhum, é uma pessoa que está fazendo política. Agora, eu agradeço a preocupação e vou transmitir mais uma a ele que ele pode ter uma atuação política, mas jamais ter alguma atividade administrativa. Eu volto a insistir, realmente, que o que chega para a gente de diversos servidores municipais, sequer ele tem, sim, uma administração efetiva no município. E eu acho que, como cidadão, como todos nós somos, como os pagadores de impostos, eu não sou contra, eu já falei, eu tenho um ponto de vista, eu não sou contra parente participar da administração pública. Eu acho que você tem que avaliar as pessoas pela qualidade do que ele produz, tá? Mas se a lei ela é clara e ela é taxativa, ela proíbe isso, eu acho que isso deve ser em todos os sentidos, né? Inclusive na parte de contribuição. Uma vez você se ele tem para falar política, ele fala na casa dele, ele não fica na prefeitura 8 horas por dia. É nesse sentido que eu quero dizer e fica aqui registrado aí minha posição sobre esse assunto. Certo. O Vado não tem sala na prefeitura, não fica na prefeitura 8 horas por dia. Ele constantemente está lá, constantemente está conversando com o Wlamir, até porque o Wlamir 6h30, 15 para 7, normalmente está lá e sai 5 e pouco da tarde, onde ele conversa. É um alerta bastante sério que pode ser interpretado, uma conversa dele perguntando alguma coisa para alguma pessoa, pode ser interpretada de uma forma. Eu sei disso porque eu fui filho do prefeito durante 2 mandatos e muitas pessoas às vezes me cobravam, às vezes, determinada atitude que compete ao prefeito. Eu sempre falei, prefeito é meu pai, é Dito Sacon. Muito obrigado pelos esclarecimentos, Márcio. Por nada. Passa agora os seus 2 questionamentos, o nobre vereador, doutor Júnior Regonha. Bom, eu queria dizer boas-vindas. Obrigado. Obrigado pela presença, pelo aceito do convite. Bom, eu, antes de qualquer consideração, queria dizer que essa questão da colocação de João aí, do senhor falar que veio para discutir questões políticas, e, não sei, a colocação que foi feita em relação a Vado, eu não recepcionei bem. Eu achei que o senhor podia vir, sim, discutir questões técnicas. Tá? Só para mim. E, nesse teor, eu gostaria de saber, de Vossa Senhoria, qual que é o plano de governo que vocês estão executando e se a gente tem acesso a ele. Plano de governo... obrigatoriamente é o plano de governo que está registrado no Tribunal Eleitoral e deve agora, obrigatoriamente, entrar no plano plurianual, né, para que não seja uma promessa vã, né, então ela tem que ser colocada dentro do PPA. O plano de governo, o Wlamir, ele colocava bem que o saneamento financeiro da prefeitura era um dos pontos fundamentais. Porque sem estar com as finanças saneadas, não seria possível tomar atitudes. Isso daí é uma situação que está sendo combatida. A questão na educação foram colocadas como uma otimização dos recursos da educação, sem que isso causasse prejuízos
que prejudicasse a qualidade como um todo da educação. Na saúde, nós temos combatido o problema das ambulâncias, e nessa questão das ambulâncias, dessa reforma de frota, que é uma das situações que foi colocada aqui, eu quero colocar que nenhum veículo, assim como nenhuma ambulância, foi encontrada com filtro trocado, com óleo trocado, tudo com filtro vencido, óleo vencido, pneu careca. Senhor Márcio, eu entendi. Tá. Eu queria... Isso tudo a gente já sabe. Eu queria que o senhor me dissesse, de forma objetiva, quais são os planos de governo, se eles estão acessíveis, se a gente tem acesso, se esse plano de governo está sendo executado, se ele tem viabilidade. Eu queria saber nesse aspecto. Continuo colocando. No plano de governo, falava do saneamento financeiro, o saneamento financeiro está sendo feito. Falava da otimização dos gastos do recurso da educação, que gastava 37%, está sendo feito a otimização dos gastos. Dentro da saúde, falava da colocação do medicamento dentro da farmácia, está sendo comprado medicamento dentro da farmácia, uma quantidade muito maior do que em governos anteriores. Falava da reforma das frotas, está sendo feita, foram comprados pneus, foram comprados baterias, foram comprados equipamentos elétricos dentro do plano de governo da saúde, e vem sendo feita essa situação. Está sendo comprado material odontológico. Pregões no ano passado foram feitos para compra de medicamento, material odontológico, e não foi comprado nenhuma vez. Nós estamos usando o pregão executado no ano passado e estamos comprando esse ano, obrigatoriamente, porque essas firmas foram selecionadas. Dentro da cultura, dentro do que foi possível, foi realizado um carnaval, foi realizada uma comemoração do aniversário do município, não foi realizado o Dia dos Trabalhadores. Está sendo feito alguns cursos, praticamente os mesmos cursos que fez na gestão passada, estão sendo feitos na cultura. O trabalho cultural com os idosos está sendo feito, com os professores, está sendo feito o cadastramento das entidades, com o chamamento, houve uma mudança na legislação e não foi alterada. Dentro de outras áreas, da mesma forma. Então, o plano de governo para cada secretaria, de certa forma, ele está sendo executado. E está disponível, como falei, de uma forma mais fácil, maior acesso, dentro do próprio Tribunal Eleitoral, onde está o plano de campanha do prefeito. Vou na minha réplica agora. Fique à vontade, vereador. Eu gostaria de ter as informações que a gente sabe e conhece, que chega até o senhor seria o homem forte do governo de Wlamir Sandei, a pessoa que estaria ali na fronteira das decisões, nos aconselhamentos e tudo nesse sentido. Então, eu gostaria de saber do senhor se o controle interno, a controladoria do município, que é a exigência do Tribunal de Contas, que fiscaliza a própria administração, ela está funcionando, e se ela fez algum apontamento dentro da gestão já ocorrida até nesses 100 dias. Agradeço os predicados ao meu respeito. Dentro do secretariado, esse é meu 11º ano como secretário de Administração, Finanças, tendo trabalhado também em outras secretarias. De todos os secretários, o que acho que tem um pouco mais de tempo de secretaria sou eu. Temos também o Walter Consorte, já foi presidente de Câmara, vereador, 2 vezes vice-prefeito, secretário. Temos outras pessoas que têm bastante capacidade, tanto técnica quanto profissional, quanto conhecimento. A respeito específico da controladoria, vereador, eu dou bom dia, às vezes, para o controlador, e às vezes à tarde, boa noite, bom descanso, até amanhã. Então, a controladoria é um órgão independente, está apenas no gabinete contabilmente. Tá? O que eu pude fazer a respeito da controladoria, conversando com o Osmar, tinha na minha mesa um curso, falei, Osmar, tem aqui um curso de controlador. Então, a controladoria é um órgão totalmente independente, como falei, bom dia, às vezes, boa tarde ou boa noite. Então, não
está sob esse secretário que Vossa Senhoria descreveu, qualquer ato sobre a controladoria. Digo isso na prática e na teoria. Né? Agora eu vou fazer a minha segunda pergunta com a réplica. É isso, né? É isso. Com relação ao reajuste. Bom, a pergunta é: quem decidiu pela não concessão do reajuste? Quais foram as medidas adotadas para tentar obter a possibilidade do reajuste? E terceiro, pensou-se, por exemplo, no corte salarial, de uma parte do corte salarial, dos subsídios do prefeito e dos secretários, para tentar reduzir a folha de pagamento? São 3 perguntas, tentar lembrar das 3. O assunto é um só. Deixa eu tentar responder por parte. A primeira... Decisão. A decisão de tudo que há na prefeitura, salvo uma delegação específica, é do prefeito. Seja de Tietê, de Jumirim, Laranjal, São Paulo, a decisão é do prefeito. As sugestões, os cálculos, as informações, o prefeito colhe aonde ele chegar. A decisão de não haver ou de haver aumento é do prefeito. A segunda... Se tomaram providências para tentar viabilizar esse aumento, como, por exemplo, redução do subsídio, alguma coisa assim? É interessante essa pergunta. A folha de pagamento da prefeitura, incluindo encargos, chega a algo em torno de 5.200, 5.300 por mês, uma coisa assim. A significância e a legalidade da redução desses subsídios de 13 ou 14 pessoas para 1.400 pessoas, eu não creio que isso, meu nobre vereador, seja possível dar um aumento de 5%, ou 3% ou 4% para uma folha de 1.400 funcionários. A Constituição prevê uma redução de até 20% nos gastos com a função pública dentro da administração. O que permite ou não o aumento ou obriga a redução de salário até de funcionário, no acordo, o corte de salário, é a arrecadação, é receita. Se tiver receita, se a receita, a partir do mês que vem, começar a vir 20% acima, eu digo com certeza que quase que 10% de aumento pode ser dado. Então, a receita e não as dívidas e não o que a prefeitura tem em caixa. A prefeitura pode ter 50 milhões de reais em caixa. Se ela não tiver receita que coloque a despesa de pessoal abaixo do limite constitucional, ela não pode conceder um aumento. Bom, mas aí eu disse uma das medidas poderia ser essa. Né? Lógico que não é a única. O senhor compreendeu. Por exemplo, a administração, o senhor é parte de pessoal. Quantos cargos já foram nomeados como chefes de divisão, cargos de confiança, cargos em comissão, do dia 1º de janeiro até hoje? O senhor tem esse dado exato? Ou pelo menos se foi nomeado? Se tivesse trazido a relação, poderia passar um por um, mas já tem saindo a de abril em caminho para a Câmara. Então teve nomeação? Tiveram algumas nomeações. As nomeações, elas partiram do que é obrigatório ter e não de colocar-se uma pessoa num cargo. Você não pode conduzir o processo licitatório sem que tenha as pessoas nomeadas para tanto. As pessoas estando nomeadas para aquilo têm direito às vantagens. Os professores, uma diretora de escola aqui, ela estando nomeada para uma determinada classe, com determinada quantidade de salas, ela tem o direito de ter
um acréscimo, um aumento de 5%, 10% em função disso daí. Então, as nomeações, as coisas que têm sido feitas, elas não foram daqui para lá nomeando alguém, e sim de lá para cá, porque a lei assim obrigava que fossem as pessoas. Não está nomeado ninguém para contabilidade, não está nenhuma pessoa que não seja da prefeitura está ocupando um cargo, até porque o TAC proíbe, nós não temos nem comandante da Guarda Municipal, temos um subcomandante. Obrigado, senhor secretário, pelas respostas e boa noite. Eu que agradeço. Passa agora a fazer seus questionamentos o vereador Júlio Kuan. Boa noite, secretário. Agradeço por ter aceito o convite do nobre amigo vereador Dal. A minha uma pergunta só. Em 2014, já no segundo ano da gestão do ex-prefeito Manuel Davi, eu fiz alguns cálculos baseados no balanço que a prefeitura envia mensalmente para a Câmara, né? E observei que o déficit já estava a um nível que eu considerava alto. Isso aí acho que era em torno de uns 12 milhões, mais ou menos. Cheguei a avisar algumas pessoas influentes na cidade, mas fui ignorado e deu no que deu, né? Fiz esses cálculos novamente em 2015 e em 2016, há 2 meses antes da eleição. E já alcançava em torno de 26 milhões. Então, a minha pergunta é o seguinte: o senhor tem como relatar o que significa essa dívida para a prefeitura e para os cidadãos tietenses aqui do município? A dívida, como anunciada, do que foi encontrado contabilmente entre prefeitura e SAMAI, isso com empréstimos, com financiamentos, dívida de INSS, fornecedores, ela chegou a 40 milhões 750, uma coisa assim. Desses 40 milhões, desse valor todo, em torno de 17 milhões é uma dívida de longo prazo. Então, é uma fotografia do que existia no dia 31 de dezembro e foi passado para o dia 1º de janeiro. Porém, essa situação, ela se torna um pouco pior com a velocidade que ela tem que ser paga, com a agilidade, com a necessidade, com o desembolso quase que imediato dessa situação. E além disso, além de ter sido feita essa verificação, verificamos que o parcelamento, por exemplo, em 10 parcelas do INSS, ela não foi empenhada em 2016, ela está sendo empenhada em 2017. Então, tem 7 parcelas de 470, quase 500 mil, vai dar 3 milhões e meio, está sendo empenhada em 2017. Então, é um valor a mais que teria para entrar nesse cálculo de coisa. O que significa esses 40 milhões, assim, falando de uma forma leiga? A prefeitura tem uma arrecadação de mais ou menos 10 milhões por mês. O que significa a prefeitura e o SAMAI estar devendo 40 milhões? Significa 4 meses de receita da prefeitura. 4 meses de receita da prefeitura sem nenhuma despesa. Sem saúde, sem educação, sem guarda municipal, sem tapar buraco em rua, sem iluminação pública acesa, sem Câmara de Vereadores funcionando, sem os funcionários da prefeitura estarem recebendo durante 4 meses e nunca mais pleitear isso. É uma utopia, né? Então, essa é a lacuna herdada no dia 1º. 4 meses de apagão total e ainda as pessoas tendo que pagar a água, sem ter água em casa, pagar a energia da iluminação pública sem ter. Isso é uma aberração. Então, o buraco desses 40 milhões são 4 meses de apagão total na prefeitura, que vai ter que ser administrado e separado ao longo de 4, 5, 6, 7, 8 anos.
A lei obriga, como são dívidas de curto prazo, e as outras de longo prazo já estão com a data de pagamento, que sejam liquidadas prioritariamente. A Prefeitura vai arrecadar um pouco mais de 400 milhões em 4 anos de mandato. 400 milhões significa em torno de 10% disso. Uma empresa altamente rentável, ela tem uma capacidade de 6 a 7% de investimento. Uma prefeitura tem uma capacidade de 3 a 4% de investimento. Se o senhor puder concluir, por favor. Essa dívida dividida em 4 anos significa toda a capacidade de investimento da prefeitura saneada durante 4 anos. Essa é a avaliação, a análise que eu faço dessa dívida. Se quiser continuar o raciocínio na minha segunda pergunta, pode ficar à vontade. Não, a conclusão era essa. O que significa essa dívida? No meu ponto de vista, em tudo aquilo que eu analisei fria e tecnicamente, e isso é algo vindo de longa data em Tietê, acumulado com 23 milhões, mais ou menos, que veio só praticamente de 2016, 2015. É a capacidade de investimento com recursos próprios da Prefeitura. É a capacidade de estar trocando veículos, de estar tapando buraco, de estar trocando lâmpadas, que vai ter que ser dividido aos poucos. Você tem 100 lâmpadas, vão ter que trocar 95 ou 90. Por mês que vem, se tem outras 100, vão ter que trocar 90 e ter que ir deixando assim. Você tem água, uma bomba faltando, vai ter que deixar para o mês que vem. Você tem um carro que está precisando trocar, vai ter que prorrogar mais um pouco. Você tem que prorrogar todo isso daí por durante 4 anos. E esse é um cuidado que eu alerto a todos. É um trabalho conjunto, porque amanhã cedo, se o prefeito decidir que eu não faça mais parte do quadro, ele assina e eu estou fora. Porém, a Prefeitura de Tietê continua para todos. Não só para mim, para o secretário, prefeito, vice-vereador. Então, é algo a ser atacado por todos. Passa agora os questionamentos. Doutor Pedro. Obrigado pela sua presença aqui, já no adiantado da hora, aí, quase 11h30 da noite. Mas vamos lá. Eu vou ser breve. Na verdade, as perguntas que eu gostaria de fazer já foram feitas. E eu vou apenas salientar aqui uma observação, uma frase que utilizou nas suas observações iniciais, que me chamou muito a atenção, quando disse que havia uma camada de funcionários comissionados, formando um colchão na administração anterior, que não deixavam com que os funcionários de carreira executassem suas funções. Foi isso mesmo que eu entendi. E me explique melhor como interpretar e o que isso está repercutindo atualmente. Ou seja, os funcionários agora assumindo funções antes realizadas pelos funcionários de comissão, estão preparados para isso? Como que está essa relação de trabalho com a falta, com a lacuna dos funcionários comissionados? Obrigado pela oportunidade de até explicar um pouco mais isso, que eu não quero desmerecer o trabalho de ninguém. Eu quero colocar aqui que eu não sou contra cargos em comissão. Muito pelo contrário. Usamos isso no passado, em outras gestões, até, quando era permitido, para construir um hospital. Contratamos 20, a Câmara autorizou o Executivo a criar 27 cargos em comissão, para, na época, pedreiro, servente e mestre de obra, e foi construído um hospital com isso, o custo de 1/3 do valor. Hoje a lei não permite mais isso. O que existia? Diversas funções eram executadas por um pessoal mais próximo, mais ágil, com mais interesse, o que ficava mais tarde, mais cedo, estava mais num fim de semana ou de noite, então, eles executavam uma determinada
quantidade de serviços técnicos, o que não é o caso do cargo em comissão. O cargo em comissão não é um serviço técnico, é um serviço de coordenação e direção, do meu ponto de vista. Por exemplo, um belo dia, agora um mês e pouco atrás, algo que eu achava que estava perfeitamente normal, tratando a nossa Tietê, a UDESP fase 4, que deveria estar implantado dia 8 de agosto de 2016. Eu vejo reclamos da Câmara e de pessoas na rua a respeito da clareza dos dados no portal de transparência. Tem o portal de transparência do Tribunal de Contas, entra lá, portal de transparência, serviço, transparência municipal, você vai encontrar os dados lá também. E a prefeitura, o rapaz falou, mas o que é isso? O UDESP fase 3, que é o DGP, instalado, implantado, que é os cargos, todo aquele ritualístico que tem que fazer. E o fase 4, não. Então agora nós estamos tendo que enviar os contratos acima de R$40 mil, digitalizar, encaminhar intempestivamente esses dados para o Tribunal de Contas, que deveria ter sido enviado. Então, a falta de... O funcionário comissionado estava executando trabalho técnico, quando esse trabalho técnico tinha que ser executado e mantido como tradição, como tudo para o serviço. Então, esse colchão que acabava, esse pessoal acabava executando determinadas tarefas e os subalternos acabavam, às vezes, não tomando conhecimento daquilo que vinha sendo feito, deveria ser feito. Na réplica, Paula, quando foi por um mês secretária do Meio Ambiente, passou dentro da secretaria por uma situação muito parecida com o que você está dizendo agora. Na secretaria, quando ela assumiu, os funcionários de carreira da secretaria não tinham noção, porque nada era passado para que eles fizessem. Então, quem fazia eram os funcionários em comissão. Agora, completando, que falta estão fazendo esses funcionários em comissão? Como que se virar sem eles? Bom, a falta, como eu coloco um funcionário em cargo em comissão, cargo de confiança, é aquele cargo que vai coordenar uma equipe de roçada, né, uma pessoa de confiança sua, que você sabe que as pessoas foram trabalhar no lugar certo, né, não foram cortar árvores em lugar errado, né, e coisa do gênero, né, ou então uma saúde, a pessoa que está coordenando veículos, transporte, então pessoas da sua confiança e seu conhecimento, que você tem um relacionamento mais direto. Então, a falta é essa. A falta que faz desses cargos não estarem mais é que aquele conhecimento que eles tinham a respeito de convênios, de licitações, de reuniões, eles estão, a falta desse conhecimento faz falta para a prefeitura hoje. Então, minha segunda pergunta, na verdade, também surgiu mudei todas as minhas perguntas que me preparei. Surgiu também de sua fala inicial. Você falou sobre os contratos. Gostaria que explicasse um pouquinho mais. Falou da Corpus reduziu, da Casa Grande, mas, para deixar claro, esses contratos foram renovados nessa gestão ou não? Quando eles terminarem, qual é a intenção? Os contratos, que são, assim, os principais, assim, a respeito do serviço prestado pela prefeitura, lixo, merenda, limpeza, transporte e tal, já são contratos que foram renovados praticamente pela gestão passada, né? Nós tomamos o cuidado de, por exemplo, a Corpus já praticava um reajuste a partir de novembro, mas se você verificar dentro do contrato da Corpus, não tem esse aditivo de reajuste dia 8 de novembro. Então, em janeiro, nós tivemos o cuidado de analisar isso daí, vimos que faltava esse aditivo, vimos que faltava
os outros aditivos de quantidade e tal, e em janeiro nós tomamos essa atitude. Isso daí estava dentro daquele colchão. Os funcionários da licitação, os funcionários não tinham conhecimento, porque para eles só vinha o papel para baixo para ser feito. Então, a maioria desses contratos foram renovados ainda na gestão passada, inclusive teve um que venceu dia 3 de janeiro, que foi renovado em dezembro também. A gente renegociou, por exemplo, com a Angá, que venceria em dezembro, por problemas orçamentários que não tinha como empenhar, a gente fez um aditivo de prazo vencendo dia 30 de junho para poder empenhar, que não estava empenhado. Era isso. Muito obrigado. Senhor presidente. Agora passa a seus questionamentos o vereador Dr. Beto Rodrigues. Senhor Márcio, boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo, senhor secretário. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Senhor secretário, o portal da Transparência revelou uma questão de uma contratação com dispensa de advogado por R$ 7.800 para a Secretaria de Serviço e Assistência Social. O senhor sabe explicar a finalidade dessa contratação? Para que serviu o serviço? Na Secretaria de Serviço Social, a maior parte das contratações, quem poderia responder especificamente seria a secretária, mas a maior parte das atividades da Secretaria normalmente estão vinculadas com algum convênio, alguma coisa do Estado, da União, alguma obrigação, algum TAC. A justificativa que eu vi desse contrato e a contratação, o motivo, seria sobre um advogado que teria, segundo dentro de um dos convênios, de alguma coisa assim, de uma necessidade, teria que ter um advogado para prestar algum tipo de serviço em função de alguma coisa que eu não sei corretamente o que seja, porém eu lembro do fato de ter passado isso daí com R$ 7.800, um contrato, não sei se 11 meses, uma coisa assim. Não tenho certeza, mas dentro do que eu me lembro, é algo assim. Tá, e eu imagino que o senhor deva ter questionado esse contrato, porque afinal, no começo do trabalho, tentando segurar todo tipo de despesa, o senhor deve ter questionado se não era possível usar o nosso jurídico, a nossa Procuradoria Jurídica com 4 advogados de carreira. O senhor chegou a fazer esse questionamento para o responsável? Sim, não só eu como o prefeito. O senhor está absolutamente correto quanto à minha preocupação com a formalidade dos contratos e com o valor das despesas. Isso essa colocação. Me parece, não tenho, preciso consultar para te responder perfeitamente, preciso saber o que está correto. Me parece que essa pessoa tem que estar lá dentro de uma certa coisa e parece que é uma verba estadual. Tá? Mas peço desculpas e posso, assim como o ESIC, estar enviando a respeito disso daí todo o processo de dispensa que foi efetuado para isso. Me perdoe, porque tem muito contrato. Sem problemas. Senhor secretário, a segunda questão minha, na verdade, é uma chance de esclarecimento para o senhor, se o senhor quiser fazer, porque é uma questão que envolve política, mas que envolve muito mais o senhor do que a prefeitura em si. O senhor, como homem público, o senhor está vivendo na administração pública faz tempo, o senhor já demonstrou aí, é um homem forte do governo, tem 2 secretarias importantes, e o senhor fez uma postagem na rede social que deu muito barulho, o senhor deve se lembrar, em fevereiro. Se o senhor quiser, eu posso até repetir o que o senhor comentou ali e o senhor se esclareceu. Queria que o senhor, se tiver interesse, esclareça para nós esse lado, o que aconteceu naquele momento, para o senhor ter colocado aquilo e o que o senhor quer explicar para nós, se o senhor quiser. Política tem um ditado que diz assim: meus amigos não têm defeito, os inimigos, se não tiver, eu coloco. A minha intenção
Foi exatamente ao contrário do que foi tentado levar ali. A Rede Globo procura colocar tudo de bom num determinado estado do país e o resto é resto em todos os lugares. A Rede Globo, se alguém aqui lembra, pelos anos 90, ela estava de transferência para São Paulo porque não suportava mais a violência no Rio de Janeiro, porém, politicamente, seguraram a Rede Globo lá, óbvio, né? O faturamento enorme daquele significava um monte de coisa. Eu me relatava a respeito da Rede Globo dizer que as pessoas se enganaram o caminho e entraram na comunidade. Não, elas não enganaram de caminho. Elas foram emboscadas numa esquina, numa das principais avenidas do Rio de Janeiro. E a Rede Globo, para não dizer isso para o mundo afora, ela chama de comunidade. Se você procurar no Google Maps, ou no Google Mapa, comunidade, você não vai achar em lugar nenhum. E a Rede Globo é muito hábil de colocar as coisas a respeito, que seja a favor dela. Mas se ela colocasse o endereço onde aconteceu, iria facilmente se ver que as pessoas não entraram na comunidade. As pessoas foram emboscadas do lado de uma avenida principal. Então, eu me referi dessa forma, voltando ao que eu falei no início. Meus amigos não têm defeitos, se meus inimigos não tiverem, eu os ponho. Eu morei durante quase 40 anos no Vale do Ribeira, uma sociedade multicultural muito diferente da nossa aqui em Tietê, e eu não tenho absolutamente preconceito com nada nem ninguém, porque eu passei 11 anos no exterior, vivendo e sofrendo na pele a vida de imigrante. Apesar de estar legal, numa primeira fase, meio legal, durante 1 ano e meio, na Inglaterra, e depois, outros 9 anos, com passaporte europeu, passaporte italiano, e, da mesma forma, sofrendo perseguição, sofrendo preconceito, por parte de algumas pessoas, mas não por parte de todas. Então, eu quero ser bem claro, vereador Beto. Se Vossa Senhoria está à frente de uma pessoa que não tem preconceito, de raça, cor, credo, religião, preferência, né? Preferência sexual, o que quer que seja, até porque isso não tem nada, absolutamente nada a ver com a minha pessoa, ou com a minha moral cristã, com a minha vivência cristã, com a minha vivência como político, técnico e como pessoa. Tá? Houve uma tentativa de distorcer aquilo que eu disse. Tá? Tanto é que eu apenas repliquei uma única vez e deixei lá. Tá? Deve estar lá até hoje o post. Tá? Mas o que eu criticava era exatamente que a Rede Globo distorcia os fatos. E eu sou e sempre fui contra a Rede Globo, não assisto novela, assisto... Se o senhor puder concluir, por favor. Quando não muito, algum documentário que eu prefiro assistir em outras televisões. Ok? Mas se o senhor assistir, de repente, o Premier, o senhor já está pagando a Globo também no futebol. O senhor vê Sport TV, Premier também é Globo. Então, é difícil fugir da Globo. Senhor Márcio, é importante, eu coloquei que é importante para o senhor, principalmente, como pessoa pública, colocar isso. Eu imagino que o senhor esteja se referindo à questão do carnaval da estrangeira, Argentina, não sei, que foi emboscada, segundo o senhor, quando passava perto da favela. Mas obrigado primeiro por enfrentar a questão, colocar à frente aí, e de resto, bom trabalho para o senhor. Muito obrigado. Passa agora, e finalmente, o nosso
amigo, vereador, locutor, Ronaldinho. Seu Márcio, boa noite mais uma vez. Boa noite. Boa madrugada. Boa madrugada. Eu confesso que eu esperava um pedido de desculpa do senhor pela postagem aí em relação à coisa e não foi o que eu ocorreu. fiz o pedido. Ok. Na réplica. O senhor disse aí, poucos minutos atrás, sobre os veículos com os documentos atrasados. Quantos eram? Quantos eram os veículos com documentos atrasados e se eles foram regularizados? O senhor falou agora há pouco aí que encontrou... Sim, foram vários. Mas eu vou dizer uma coisa para o vereador. É comum isso acontecer em prefeituras. Por quê? Carro da prefeitura com logo normalmente não é fiscalizado, as pessoas não têm. Isso não é uma situação muito grave. Tanto é que a prefeitura ela isenta determinadas taxas. 5 ou 6 veículos, um atraso de documentação, muito pouco, mas estou dizendo que houve o fato. Tanto é que nós estabelecemos em conjunto com o secretário de transporte, ficou uma pessoa absolutamente encarregada de cuidar disso, em conjunto com a senhora Thaís, que cuida do patrimônio. Falei, olha, cuidem disso, não deixem vencer nada, toque o barco, a responsabilidade de vocês. Mas falando de carro, na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente tinha um Golzinho lá, se não me engano, estava 2 anos e pouco encostado lá, porque foi objeto de uma doação, e estava encostado porque o documento está atrasado. Aí o Ângelo resolveu essa situação, e o Gol está sendo passado para a administração para parar de rodar um dos carros de gabinete e ficar fazendo serviço com o carro, os 2 melhores carros que a prefeitura tem, e de repente até a Câmara pode precisar de usar isso, é público, é da prefeitura, é do município, vai parar um pouco de usar um veículo mais caro, estamos usando esse Golzinho lá. Então, realmente, existe casos pontuais, eu citei como exemplo. Mas quantos eram? Eu acho que 5 ou 6 carros. Não tenho certeza, mas posso também passar a ver isso daí. Mas hoje já se encontram regularizados? E espero que sim. Espero que sim, porque foi encarregado o Ângelo de cuidar disso daí. Tá? Mas já deve estar tudo em dia. Aqui na forma que o senhor falou, eu entendi em torno de mais de 10 e já entendi que estariam regularizados. Não. Se não estiverem regularizados, seria também podemos dizer aí, uma irresponsabilidade também exatamente. Tanto é que eu chamei... Desculpe estar interrompendo. Não, pode prosseguir. Tanto é que eu coloquei o Ângelo e a Thaís, eu falei, você está dizendo que tem 125 máquinas e equipamentos, e tem 60 e pouco no patrimônio. Arrumem isso. Não foi aberto processo administrativo, não foi feito nada, porque é uma situação que a prefeitura vem herdando há 2 décadas. Então não é uma situação... Aquilo que se não vê, que não há uma maldade, que não há sim um erro de coisa, corrige-se e bota para frente. E a Thaís com o Ângelo ficaram encarregados. Coloca tudo certinho, aonde secretaria que está, onde que foi e tal. Isso aí foi corrigido. Os números corretos a gente pode verificar com o Ângelo, se for o caso. Existem portarias de funcionários, funcionários que estejam em disfunção, de repente, e hoje há uma portaria para esses funcionários? Como é que está? Eles recebem uma gratificação? Desculpe. Como citei no começo, então fazemos alguns levantamentos. Um deles foi tirado uma listagem de funcionário que no sistema consta pertencer a cada secretaria. Foram encaminhados aos secretários, os secretários estão fazendo a verificação e vão retornar essa situação para ver o que está... Eu vou ser mais objetivo na pergunta, então, para facilitar. Nós fizemos aqui um requerimento direcionado a funcionário que estava trabalhando na comunicação. E, se eu não me engano, a resposta veio que não havia funcionário em disfunção ali, trabalhando na comunicação. E, de fato, há, que a gente recebe e-mails, convites e sempre vem assinando aí, vem com a assinatura do funcionário em questão, entendeu? Do funcionário que está exercendo ali a função.
Há uma portaria, há um funcionário hoje responsável pela comunicação da prefeitura que seja ligada à administração ou continua com uma funcionária que é de um outro setor? A prefeitura não tem nenhum funcionário na Secretaria de Governo que seria responsável pela comunicação, que não seja a Jéssica, que está à disposição do gabinete para fazer atendimento ao gabinete, porque o gabinete não tem outros funcionários sem ser os externos, que tem alguma outra coisa, um motorista e a Maria Olívia. Né? Então não tem nenhum comissionado. A Jéssica, como tem esse conhecimento, foi transferida para isso daí. A Thaís, que é o que está citando. Se o senhor quiser mencionar os nomes, tudo bem. Para mim não... Eu nunca recebi um convite, agora vou pedir para receber um convite para ver o que vem escrito. Eu, pessoalmente... convite que eu digo é um e-mail, comunicados, tá, divulgação... Eu vou verificar isso. Então, a Thaís, além das funções dela que está na tributação, na arrecadação, além das funções dela, ela tem dado uma força para fazer isso daí. Mas a função dela é lá em finanças. Melise, perdão. Mas essa funcionária, ela fica na comunicação, não fica na tributação. Fica na tributação. A mesa dela lá embaixo, certeza absoluta. A sala lá em cima, a Secretaria de Governo, está vazia. Trancada, inclusive. Eu digo isso porque eu já estive lá pessoalmente, e foi nas vésperas aí do aniversário da cidade, num encontro com o prefeito, e essa funcionária estava numa sala, lá em cima, ao lado do gabinete. Hoje não tem mais ninguém lá. Porque, como passei, todos os funcionários... Está sendo cobrado todos os funcionários, todas as secretárias. A sala ela dá uma força em alguns momentos, então. Alguns momentos. Não está não. Algum evento, alguma foto passa para ela faz uma publicação. Acompanha o prefeito aí nos eventos e tal. Não tem acompanhado. Nunca foi a São Paulo. Ela teve em Cerquilho, Tatuí não teve, mas eu diria que das 40 horas por semana dela, gasta aí 1 ou 2 horas com isso. Porque, até porque não tem um funcionário, não vão chamar ninguém em concurso, não tem ninguém concursado. Mas a sala lá em cima, que já foi ponto de discórdia por outros problemas, está trancada a chave. Bom, se o senhor estiver sendo sincero na sua resposta, eu fico satisfeito, mas de fato, assim, não é o que a gente escuta todos os dias e as reclamações que a gente... Daqui a pouco eu estarei viajando, mas quinta-feira estou aqui. A gente terei o prazer de te aguardar lá. Eu não tenho... Não carece, mas é só para... Se o senhor está sendo sincero, eu fico satisfeito. Sim. Eu que agradeço. Agora, finalizando a nossa oitiva, gostaria que o senhor usasse os 5 minutos de explanação final para que o senhor faça... Pode ser 2. Se o senhor quiser usar 2 também, acho que ninguém aqui vai se opor. Mas eu acho que o senhor deve usar os 5 minutos que o senhor tem de direito, né? O momento que o senhor tem aí para mostrar... Vamos entrar para o Guinness, mais longa. Eu quero dizer que, novamente, senhor presidente, antes de tudo, eu quero dizer que eu estou realmente feliz de estar aqui hoje. Tá? Isso pode ter certeza. Quero agradecer ao vereador Dal pelo convite, e não só o Dal, porque o convite dele foi aprovado por todos. Como eu disse, eu estou aqui sendo pago pela Prefeitura de Tietê para trabalhar pela Prefeitura de Tietê. Eu sou nomeado a convite do professor Vlamir, prefeito. Ele me convidou e pediu que eu realizasse algum trabalho, principalmente na área administrativa, e conjuntamente com o secretário de Finanças, o Everton, e com o secretário jurídico, a respeito
da situação financeira do município. A situação nacional, depois de tantas idas e vindas, causa prejuízo para todos nós. É chover no molhado falar de uma situação como essa, porém, a gente vê que a economia ela é cíclica e espera-se que a gente esteja retornando a uma situação um pouco melhor. Eu espero estar contribuindo com o município de Tietê, com a minha cidade, que o sonho da minha vida sempre foi estar aqui, e eu sempre deixei, de certas formas, nas mãos do Altíssimo, que me colocasse onde Ele quisesse. Eu estive em diversas situações, diversos países, diversos municípios de São Paulo, até fora de São Paulo, morando, onde estudei, trabalhei, fiz tudo isso daí. E estar hoje, vendo, após 4 meses, que a gente começa a ter um certo ordenamento, quando a gente sai de uma situação de 38.200.000 e chega no final de abril já com uma situação de 29 milhões, a gente começa a ficar contente com aquilo que a gente trabalha, que a gente faz. Você, quando trabalha de uma certa forma, que você estabelece um ritmo, estabelece um método de trabalho, você faz com que determinadas coisas que precisam ser feitas sejam feitas, às vezes você não encontra sempre quem te apoie. Porém, em momento algum é a intenção de estar criando atrito com quem, às vezes, eu só conhecia de nome. Eu não tenho motivo nenhum para ter uma desavença com o João Carlos. Eu conheci o trabalho do pai dele, que eu estive aqui 31 de dezembro de 99, na virada do milênio, que teu pai cobriu a praça com lâmpada, aí tirou o tapume depois de um ano de crítica e virou um ponto. Desculpa, 94, que tirou os tapumes, aquela coisa, ficou final de ano, aquela coisa maravilhosa, virou um ponto turístico. Mas passou um ano de crítica, aquele tapume em volta da praça. Apesar de eu não viver em Tietê, mas eu participava dessa situação. Então, não tenho nomes, sobrenomes aqui, são familiares e conhecidos. Nós somos uma grande cidade. Tenho 8 bisavós aqui em Tietê. O Kiko, não sei se ele sabe, mas eu acho que nós temos uma pessoa em comum, uma prima, Gabriela Paludeto. Descobri isso pelo Instagram, sem querer. Eu até peço para o senhor ser um pouco mais breve, que agora até o tempo regimental aqui já excedeu. Já. Então, gente, eu acho que a gente tem que trabalhar por Tietê, agradeço o convite e me coloco à disposição. Sem sombra, sem ressentimento, absolutamente a favor de Tietê. Muito obrigado a todos, muito obrigado a quem até agora está assistindo nós pela internet. Gostaria de agradecer a presença do secretário, aí, senhor Márcio Sacon. Agradeço a presença de todos e convoco os nobres vereadores para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 9 de maio de 2017, terça-feira, às 18h30. Gostaria de agradecer também aos telespectadores que nos assistiram e está encerrada a presente sessão.